transmissão. Olha lá, ao vivo. Galera, boa tarde a todos. Iniciando essa transmissão ao vivo aqui, hoje, 6 de fevereiro de 2018, exatamente 14 horas e 51 minutos. E quem está aqui comigo hoje, nada mais, nada menos que o Márcio Francisco, o homem que denunciou o esquema dos Sevandijas em Ribeirão Preto, o homem que mandou a Darcy Vera e toda a sua trupe para a cadeia ou na iminência de irem para a cadeia. O processo está correndo, esperamos que justiça seja feita. Vou passar a palavra agora para esse cidadão que é um exemplo do combate à corrupção em Ribeirão Preto. E veja só. Boa tarde aí, pessoal de Ribeirão Preto. Saí da prisão ontem. Por ter denunciado o esquema de corrupção, eu fui preso. Fiquei 104 dias preso. Foi um dos piores momentos da minha vida. Mas estou tentando superar essa prisão. Uma prisão injusta. E uma prisão que está difícil ainda de eu digerir tudo isso. Mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, as denúncias, eu faria de novo, porque Ribeirão Preto não merecia aquela corrupção, Alexandre. É muito difícil, né, Márcio? Você alertou as autoridades que deveriam investigar o esquema de corrupção em nossa cidade e nada foi feito. E acabou pagando com a própria liberdade por ter feito seu direito, exercendo seu direito de cidadão numa democracia. O que você pensa daqui para frente? Antes de falar daqui para frente, vamos falar lá de trás do que você falou. Eu denunciei essa corrupção, eu falava e as autoridades não faziam nada. A primeira denúncia que eu fiz foi em 2008, quando a Darcy Vera entrou na prefeitura. 3 semanas que ela estava na prefeitura, ela já estava deixando uma dívida, com 3 semanas, de 80 milhões de reais. Ela pegou a prefeitura com 120 milhões em caixa, e com todas as contas pagas ou a pagar. Então a prefeitura tinha dinheiro. Ela já estava com uma dívida em 3 semanas de 80 milhões de reais. Eu representei o Ministério Público essa dívida de 83 milhões e o Ministério Público não fez nada. A partir daí eu comecei a fiscalizar o governo dela. Em 8 anos de governo dela foram 61 denúncias ao Ministério Público, todas com provas. A lista dos comissionados eu entreguei para a Prefeitura da Atmosfera, eu entreguei, aliás, para o Ministério Público se omitiu, não fez nada. O Ministério Público sabia que tinha corrupção na Atmosfera, porque está lá, eu denunciei, tem provas, tem documento. A corrupção do DAERP, eu denunciei para o Ministério Público sabia de tudo que acontecia, não fez nada. A única coisa que eu não sabia do esquema era o esquema que ela tinha com o sindicato. Aquele plano adjeto lá, né? O pacto adjeto. Eu não sabia e não foi denúncia minha. O resto foi tudo. E o que acontecia? Quando o Ministério Público abria o inquérito da minha autoria, ele não levava para frente o inquérito. Ele engavetava e se voltava contra mim. Me denunciava por ofender a honra dela. E eu quero deixar bem claro para a população de Ribeirão Preto, você está me dando essa oportunidade. O que aconteceu por eu ter as minhas condenações por calúnia e injúria contra ela? Uma senhora de Ribeirão Preto, comissionada da prefeitura, que eu não vou citar o nome dela aqui, essa mulher é dona de uma imobiliária em Ribeirão Preto. Essa mulher pegou o CNPJ da minha empresa na junta comercial, abriu um site dessa imobiliária, sem o meu consentimento, sem eu saber, fez e-mails no nome da minha empresa e xingou a Darcy Vera por e-mail. Eu descobri isso, depois que eu já estava cheio de processo, eu descobri isso, levei essa mulher em juízo, fui inocentado na 5ª Vara Criminal pela juiz Ilona Fagione. Essa mulher foi lá e confirmou com o e-mail, foi ela que tinha feito. E nos outros processos, todos os advogados que eu tive, que foram comprados pela Darcy Vera, os advogados não me defenderam. Em vez de pegar a decisão da juíza, que me inocentou e colocar nos processos, eles, comprados pela ex-prefeita, deixaram correr frouxo nos meus processos e eu fui condenado. Eu sabia dessa corrupção. Tudo o que aconteceu, eu já tinha falado em entrevistas na TV.
Eu já tinha falado para o Ministério Público, eu cheguei a entrar na sala de juiz e falar, doutores, está acontecendo corrupção no governo de Ribeirão Preto escandalosamente. E eu, infelizmente, não tive retorno. E você lembra qual foi o promotor que você passou essas informações? Alexandre, para quem não sabe, quando um cidadão vai fazer uma denúncia, a primeira denúncia que ele faz para quem que é? Para o promotor da cidadania. Uhum. A cidadania é a pasta que detém por dever e obrigação defender o direito público, o interesse público do povo. Então eu denunciei tudo para o promotor da cidadania, o Dr. Sebastião Sérgio Silveira, o ilustre promotor. Depois eu denunciei para o promotor Paulo Freire Teutônio, para aquele promotor que morreu, o Cirilo Gomes. Inclusive o Cirilo Gomes era o presidente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, um absurdo colocado pela Darcy Vera no cargo. Ela colocou ele. Eu lembro que a primeira denúncia que eu fiz desses 83 milhões de dívida, eu fiz para ele, Cirilo. Sim, e ele se omitiu. Ele se omitiu. Lamentável, né? E o que aconteceu? Ele, Cirilo, falou que ia mandar me prender. Inverteu a situação. Ao invés de eles dar amparo à sua denúncia, eles resolveram atacar a sua pessoa. Atacar a minha pessoa, e atacaram. Porque a minha denúncia, ela vinha de encontro aos anseios da população. Sim. Uma população carente de serviços públicos, o dinheiro, 2,5 bilhões, que era do orçamento público, sendo despejado na corrupção, a população sem saúde, sem educação, buraco, e o Ministério Público, em vez de defender os direitos do povo, defende a honra da Darcy Vera, que nunca teve honra na vida. Sim. O Ministério Público se portou como um advogado da Darcy Vera. Uhum. Tem até caso, porque eu defendi o Chiarelli. Eu sei de um caso que o promotor de justiça que ofereceu a denúncia contra o próprio Chiarelli, ele é casado com uma advogada sócia da advogada Cláudia Seixas, que trabalha para a Darcy Vera. Como é que pode acontecer isso, sabendo que existiria uma parcialidade? Isso que é lamentável, né, Marcos? Inclusive a advogada Cláudia Seixas é a advogada desse processo que eu fui preso. Tá? A Darcy Vera me processou, a advogada dela é a Cláudia Seixas. Com todo o respeito à doutora Cláudia Seixas, ao escritório dela, eu queria saber assim, né, que é uma pergunta não minha. Eu vou repassar uma pergunta que não é minha, que é uma pergunta da população que me para na rua e pergunta para mim. Se a Darcy Vera está presa, se ela não tem mais dinheiro, como que ela está pagando uma advogada tão cara? Em que dinheiro? É verdade, meu. Como é que pode? Essa resposta aí fica muito fácil de saber. Por quê? Basta perceber que a Darcy Vera, ela falou que está vendendo bolos. Antes de ir para a cadeia, no dia 19 de maio do ano passado, o que tem dentro do bolo? Então, como é que ela conseguiu, né, receber tanto dinheiro? Porque comprovadamente foram mais de 230 milhões de reais, do dinheiro seu, do dinheiro do senhor e da senhora aqui de Ribeirão. E ela fala agora que precisa vender bolo para sobreviver. Alguém que roubou 230 milhões comprovadamente, como é que vai fazer para sobreviver depois, pagar uma advogada tão cara quanto a Cláudia Seixas? É lamentável, porque a gente está vendo aqui uma pessoa que foi presa, o Márcio Francisco, por denunciar o esquema de corrupção que abalou várias famílias em Ribeirão Preto e vai abalar pelas próximas gerações, porque o dinheiro que foi perdido foi para o banco desses servandijas, não vai mais retornar. A integralidade não vai retornar. E vou te dizer uma coisa, eu estou à inteira disposição do promotor Leonardo Romanelli do GAEP, que eu admiro, que é um homem honrado, o doutor da Polícia Federal, o doutor Edson, que eu já fui dar depoimento para eles lá. Eu estou à inteira disposição deles para dizer o que eles ainda não sabem e que eu sei. Não são 250 milhões que foram desviados da Prefeitura. Eu entreguei ao Ministério Público a lista dos comissionados. Por ano, a Darcy Vera gastava, pasmem os senhores, 80 milhões de reais com a folha de pagamento dos comissionados. Ali, só ali houve um desvio. Eu fiz a conta, durante 8 anos de governo, o desvio foi de 500 milhões de reais. Eu provo isso, eu entreguei isso para a Polícia Federal. Tá?
Só ali foi um desvio de 500 milhões na atmosfera, pagando comissionado fantasma. Sim. Dinheiro que era para ser usado na saúde, na educação, tampando buraco, revitalizando o DAERP, o dinheiro foi pro ralo. E tinha promotor que passava a mão na cabeça da Darcy Vera. Até juiz, né? Juiz puxando o saco da Darcy Vera, que eu já vi, presenciei. Infelizmente, a justiça é feita por homens. E esses homens são falhos, em sua maioria. Você está falando de juiz? Eu gostaria muito que o doutor Liberal, que hoje é o juiz corregedor, que ele fosse o juiz da Operação Sevandija. Eu gostaria muito que a Operação Sevandija caísse com o doutor Liberal. Ele é um juiz estilo Sérgio Moro. Não ia ter moleza para essa gente. Não ia ter chance. Não ia ter chance, O próprio doutor Lúcio mandou a Darcy para cadeia e dificilmente vai soltá-la. Com todo o respeito que eu tenho ao doutor Lúcio, que foi o juiz que que me condenou na primeira instância. Veja que disparidade, veja que coisa medonha. O doutor Lúcio, que me condenou na primeira instância, pela honra da Darcy Vera, deu razão para ela, hoje é o juiz que está com ela lá na cadeia. Veja como é que é a situação. Ou seja, isso só prova que tudo que eu falava era verdade. Pura verdade. E eu paguei com a minha própria liberdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que estão ouvindo, que vai chocar vocês. Mas é uma coisa particular minha que eu vou expor para vocês. Eu sempre falava, eu sou espírita, eu gosto do kardecismo, sou católico, sou espírita. Mas eu sempre dizia para todo mundo da minha família, eu aceito um câncer maligno, sabendo que eu posso morrer em uma semana, eu vou morrer feliz. Mas eu jamais aceitaria uma prisão. E eu sou inocente. Vocês não têm ideia do que uma pessoa inocente ser presa igual eu fui, por defender a honra do povo de Ribeirão Preto. E a Darcy Vera desonrou a todos nós. A corrupção dela desonrou a todos nós. E eu paguei com a minha liberdade. Não tem coisa pior do que um homem ser preso inocente do jeito que eu fui. Fiquei sem o convívio da minha família, sem o convívio da minha mulher, que aliás, ela está aqui, ó. Essa mulher foi guerreira. Eu agradeço a minha mulher, o que ela fez por mim, ficou do meu lado o tempo todo, lutou pela minha liberdade, lutou comigo, e eu ficava naquele presídio com o coração apertado de vê-la sofrer. Se todo o sofrimento do mundo viesse para mim, em vez de ir para ela, eu ficaria feliz. Mas ela sofreu junto. Eu cheguei a ver uma entrevista dela, assim como muitos de nós aqui em Ribeirão Preto, e sensibilizou, porque ela esteve o tempo todo ao seu lado. O tempo todo. E graças a ela, hoje você está aqui inteiro. Graças a ela. E vai continuar a sua vida lutando em prol de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um país melhor. Com certeza, a luta minha por um país melhor. Até a gente estava almoçando, agora eu falei para a Cléia, nós temos tudo para ser o melhor país do mundo, a melhor cidade do mundo, só que nós estamos sendo governados por gente errada. O Brasil está sendo governado por gente errada. Ribeirão Preto foi governado por gente errada. E nós temos um povo que não tem essa consciência de que o voto, quando você vota no político, você está dando um cheque em branco para o político. Nós temos que ter consciência do nosso voto. Nós temos tudo para ser o melhor país do mundo, e eu vou continuar com a minha mulher, com o Alexandre, com essa turma nossa, lutando para que nós tenhamos gente de bem na política, porque tem ainda gente bem. Eu ainda acredito no ser humano. Quer dar uma palavra? Quero sim. Eu quero dizer uma coisa às autoridades desse país, ao judiciário, principalmente. Quando se tratar de recurso público envolvido, não cabe calúnia, não cabe difamação, não cabe calúnia se um crime está sendo denunciado e não é investigado, não foi investigado. Porque Márcio foi o verdadeiro caluniado dessa história toda. Nossa, a cidade de Ribeirão Preto. Não cabe difamação quando você vai contra os princípios da administração pública, da publicidade, da transparência. Não cabe de forma alguma. Então,
com relação a isso, Márcio foi o verdadeiro injuriado, Márcio foi o verdadeiro caluniado. Então, ele foi o verdadeiro difamado dessa história toda. Ele sim pagou com a honra dele. Ele sim tem honra. Porque os políticos corruptos têm que provar, na hora que ele é corrupto e ele está sendo investigado por corrupção, quem tem que provar que tem honra é ele. E não a justiça querer imputar crime como foi imputada a Márcia. Isso é inadmissível. O Rodrigo Leone está mandando uma pergunta aqui, ou uma afirmação, mas o Márcio Francisco sempre xingou e ofendeu a todos que discordavam do que ele escrevia. Vi inúmeras vezes ofensas pesadas a muita gente. O que você tem a dizer sobre isso, Márcio? Rodrigo Leone, eu conheço bem o Rodrigo Leone. Rodrigo é um eleitor do Nogueira. Parece que ele fez uma campanha na internet pro Nogueira. Rodrigo, eu acho que você está confundindo as coisas. Crítica dura é uma coisa, ofensa é outra. E se você não sabe, Rodrigo, eu gostaria que você nunca tivesse os seus sítios eletrônicos invadidos, como eu tive, pelos meus inimigos. Eu gostaria que você nunca tivesse os inimigos que eu tive. Meus inimigos entravam nas minhas redes sociais, descobriam a minha senha, xingavam as pessoas, como eu falei, Rodrigo. Eu só não vou citar o nome da dona de uma imobiliária em Ribeirão Preto, que eu levei ela na justiça, ela clonou o meu CNPJ, abriu empresa no nome da minha empresa, o CNPJ da minha empresa, entrou no meu site, entrou no meu Facebook. E eu representei tudo isso, Rodrigo Leone, ao Ministério Público, ao promotor da cidadania, que os meus e-mails, o meu Facebook estavam sendo invadidos e ofendendo político. E eu vou te mostrar, Rodrigo Leone, numa outra live, eu vou te mostrar a representação do promotor que mandou abrir inquérito e não fez nada. Sabe por que não fez nada, Rodrigo? Porque o Ministério Público sabia quem que era o autor, quem estava realmente por trás dos e-mails xingando a Darcy Vera. Era uma comissionada da prefeitura que eu denunciei, que participava da atmosfera, colocada lá pela senhora Darcy Vera, Rodrigo Leone. Tudo isso para me prejudicar, Rodrigo Leone. Você, Rodrigo Leone, é um cara conhecido em Ribeirão Preto. Muito conhecido. A tua família é uma família honrada em Ribeirão Preto. Imagina se alguém entra no seu e-mail, Rodrigo, faz um e-mail no seu nome e começa a xingar todo mundo e começa a vir processo para você, e você lutar contra uma quadrilha igual eu lutei, e eles terem um poder na mão, e eles falaram, não, o e-mail é seu e acabou, e cala a boca, sendo que você prova para o Ministério Público que não é. Você prova que a sua rede social foi invadida. É muito fácil, é muito cômodo a pessoa falar, o Márcio xingou. Prova que eu xinguei. E outra, falar a verdade não deveria ser crime em nenhum lugar do mundo. Exatamente, falar a verdade não deveria ser crime. Agora, o que acontece em Ribeirão Preto é o seguinte, o Rodrigo Leone, que tem todo o meu respeito, uma pessoa de bem, ele estava apoiando um político. Rodrigo Camargo ele apoiou. Ele trabalhou com o Rodrigo Camargo. Ele não aceitava que ninguém criticava o político que ele estava defendendo ali. Não aceitava. Isso não é democrático. E o que acontece em Ribeirão Preto? Por que Ribeirão Preto está no buraco? Porque essa panela que puxa só para o político dele, puxa só a sardinha para o lado dele, não está preocupado com a população, está preocupado com interesses particulares. E Ribeirão Preto, a política, infelizmente, dessa cidade, é uma política de coronelismo. E não mudou essa cabeça ainda. Tem uma pessoa aqui, um amigo nosso, Marcos Garcia, e ele pergunta aqui, ele fala, na verdade, meu pai está internado na beneficência, não tem cama para colocar as pessoas, ele tem 90 anos e está em uma maca, muito triste. É por conta dessa corrupção que o pai do Marcos Garcia está sofrendo lá aos 90 anos de idade. Infelizmente é assim que funciona no país. Ô Marcos, eu vou te dar um exemplo. Se um bandido entra na tua casa, Marcos, na minha, do Alexandre, e rouba a gente, rouba você, rouba eu, o prejuízo é só nosso, dói, ele leva a tua televisão, mas o prejuízo é só nosso. Agora, quando um político rouba, o prejuízo é de todos nós, a dor é maior.
O seu pai está ali porque o dinheiro que a Darcy Vera roubou, que foram, pasmem, 5 bi que ela desviou da prefeitura. 5. O Nogueira até agora achou 2 bi 600 de rombo. Pode procurar lá que tem 5. Esse dinheiro, Marcos, daria para construir quantos hospitais? Daria para o seu pai ter atendimento 5 estrelas. Eu, Marcos, estou precisando de outro transplante de córnea aqui no meu olho, que eu sou transplantado, e não consigo no HC. Porque o HC está sucateado pela corrupção. A corrupção é assassina. E a população tem que se conscientizar disso. Saber votar. Não é votar pela barriga, não. Eu vou dar um exemplo. A minha cidade natal está sendo 100% saneada, certo? O esgoto 100% tratado, com uma obra de apenas 500 milhões de reais. Então vocês vejam o quanto a cidade de Ribeirão Preto perdeu por conta dessa corrupção. E Natal tem 900... Estou falando em termos de proporção. E Natal tem 900 mil habitantes, 900 mil, Ribeirão Preto tem 650. Natal tem um orçamento de 2 bi, Ribeirão Preto tem um orçamento de 3. Ou seja, Natal tem muito mais gente, muito menos orçamento, e o prefeito de Natal é um ótimo administrador. Só uma coisa, lá a administração do saneamento é estadual, mas eu estou apenas fazendo a correlação em termos de valores e do benefício que poderia ter sido feito à cidade de Ribeirão Preto. Olha, Rodrigo, estou com o Rodrigo Leone aqui. Abraço para você, viu, Rodrigo Leone? Eu paguei com a minha liberdade, por ser honesto, eu paguei com a minha liberdade por ter denunciado tudo isso. Vocês que estão aí não sabem o que eu estou passando. Antes de alguém me criticar, venha se colocar no meu lugar. E só relembrando aqui também, para muita gente que não está chegando agora, tá a audiência bombando aqui, Márcio. Eu vou falar aqui algumas pessoas que se sentiram vitimizadas pelas denúncias do Márcio Francisco. É claro que em 2013, 2012, essas pessoas estavam aí na mídia, estavam no poder e com a cara limpa, isso teoricamente. Isso é processo de processar. Ela testemunha da Darcy Vera contra mim. Vejam quem são as testemunhas dela. Aqui, pessoal, que está nos ouvindo, ó. Maurílio Sanches Romano Machado, Sevandija. Evaldo Mendonça da Silva, Giló, Sevandija. Walter Gomes de Oliveira, Sevandija. André Luiz da Silva, quase um Sevandija, mas não comprovou nada. Cícero Gomes, tá lá na Sevandija. Faltou Rodrigo Simões, faltou outros vagabundos aqui nessa lista, mas em uma regra, numa sociedade democrática, vale o que? A liberdade de expressão, ela é a regra, não a exceção. Se você fala mal de um político e é processado, a minha orientação como advogado é você buscar se defender, porque o processo penal no nosso país é, na verdade, um rolo compressor. Se você ficar parado sem fazer nada, ele vai te esmagar, vai trucidar, acabar com a sua vida. Por isso é importante não ficar parado. Tem até uma frase no direito bastante divulgada que fala: o direito não socorre aqueles que dormem. Por isso, meus amigos que estão nos escutando, eu sei que muitas pessoas criticam nas redes sociais. Não parem de criticar, porque a crítica é um exercício da democracia. Até porque, se estivesse tão bom, não teria tanta gente sofrendo em nossa cidade, mesmo com um orçamento bilionário, 3 bilhões. Elegeram quem? Uma pessoa envolvida na máfia da merenda, na Lava Jato, uma pessoa que não é de confiança para administrar o erário tão pomposo quanto de nossa cidade. É lamentável, mas o Márcio aqui merece uma medalha pelo que ele fez. É isso que ele merece. Com relação à nossa cidade hoje, o rombo é bilionário. Eu tenho muita dó do Nogueira. O Nogueira pegou uma bucha de canhão. Não tem dinheiro mesmo para o Nogueira investir. Está com superávit já. Já está com superávit? Então, se tiver com superávit é sinal de que o Nogueira está fazendo um bom governo. A arrecadação aumentou porque aumentaram os impostos, as taxas. Tá. Eu gostaria que o Nogueira fosse um ótimo prefeito para a nossa cidade, porque ele tem um exemplo que foi o pai, que foi um ótimo prefeito, e eu tenho certeza que o Nogueira vai chegar no final do governo dele colocando a casa em dia. E eu tenho certeza que eu ainda vou ver também o doutor Alexandre aqui como nosso futuro deputado estadual federal.
para ajudar a trazer verba para Ribeirão Preto. Ainda vou ver o Alexandre de Souza discursando na Assembleia do Estado, lá em Brasília. Se eu tiver que optar, eu prefiro o Alexandre como deputado estadual, futuro deputado estadual, para trazer verba para essa cidade, para ele fiscalizar essa cidade. Mas eu desejo, do fundo do meu coração, ao Duarte Nogueira, que Deus ilumine ele, que ele faça um bom governo, porque nós temos nessa cidade muita gente honesta, Alexandre. Sim, e o povo dessa cidade sofreu muito durante o governo da Darcy. E eu acho que está na hora desse povo ter um oásis, esse povo ter uma compensação. Eu torço para que Ribeirão Preto melhore. De verdade. Esse é o nosso desejo, né, Márcio? Porque eu fiz isso tudo para a nossa cidade melhorar, independente de quem está no governo. Independente se amanhã o prefeito for o Alexandre de Souza, se for o Nogueira. Eu quero é gente decente na política. Eu espero que a minha luta não tenha sido em vão. Eu espero que a minha prisão não tenha sido em vão, que a nossa cidade melhore, que o nosso país melhore, que nós tenhamos bons administradores, porque nós temos o melhor país do mundo e a nossa cidade merece muito mais. Assim, tem mais alguma palavra para dizer? A gente está encerrando aqui com bastante visualizações, viu, Márcio? Aos 26 minutos e 10 segundos. A gente termina por aqui então. E se quer deixar uma mensagem final para Ribeirão Preto? Eu quero deixar uma mensagem para Ribeirão Preto. Eu quero deixar uma mensagem: se o Alexandre de Souza que for candidato a deputado, ele tem meu apoio, meus eleitores todos, que eu não posso, esse processo parece que eu não posso me candidatar. Eu gostaria muito de ser deputado federal por Ribeirão Preto, para ajudar essa cidade, mas eu acho que depois dessa minha prisão, eu acho que eu não vou poder. Eu gostaria muito de ver gente que nem o Alexandre e outras pessoas lá me defendendo como cidadão e defendendo essa cidade. Beleza. Quero dizer uma última coisa. A política, eu moro em Natal, Márcio aqui, a política nos uniu, os ideais políticos nos uniu. E quando o Márcio foi preso, eu estava em Natal, tive que vencer alguns obstáculos para poder chegar. E visitei ele esse tempo todo que ele esteve preso. Ele me pediu perdão muitas vezes e eu sempre disse a ele a mesma coisa: eu jamais tive vergonha de você, eu não tenho vergonha de você. Eu tenho orgulho por tudo que ele fez. E por mim, se ele tivesse que fazer de novo, ele faria tudo de novo com todo o meu apoio. É isso só. É isso aí, galera. Então, finalizando aqui, pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pelas mensagens. Vou passar para o Márcio aqui depois, se ele quiser responder alguma dúvida que alguém tenha, igual essa, que ele ofende todo mundo. Eu acredito que não, porque ele fez um favor para a sociedade de Ribeirão Preto e eu tem provei, meu apoio também. Eu provei que os meus e-mails foram invadidos, que o meu Facebook foi invadido. E outra coisa, político corrupto não merece ser elogiado não, gente. Merece xingamento. Merece ser xingado mesmo, político corrupto, porque eles roubam vocês aí, ó. Quando você cair na calçada e tiver um buraco, fale bem do político corrupto. Quando a sua mãe morrer no hospital, vá na rede social, fale bem do político corrupto. Quando não tiver remédio, fale bem dele. Elogie bastante os políticos corruptos do Brasil, viu? Continue assim.